Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Eu peço desculpas adiantadas aqui pelo barulho que vocês vão ouvir, porque a casa está em obra, né? Quarentena. Enfim, esse vídeo se destina aos alunos da 1802 e eu vou fazer uma revisão sobre sujeito. A minha turma do ano passado, do 7º ano, um dos últimos tópicos que a gente falou, né, no ano de 2019, foi sobre sujeitos, tipos de sujeitos, enfim. Então, eu vou fazer uma revisão sobre sujeitos para a gente partir, né, para outros tópicos aí do conteúdo. Enfim, quando a gente pensa em sujeito, a gente tem que pensar o seguinte: muitas vezes a gente fala assim. A gente tem uma ideia errada do que é o sujeito da oração. O mais correto é dizer que o sujeito da oração é sobre quem a oração está falando. Por exemplo, quando eu falo Maria comprou doce, eu estou falando de quem? Eu estou falando do doce ou eu estou falando da Maria? Eu estou falando da Maria. Então, se eu estou falando da Maria, então meu sujeito é a Maria. Quando eu falo Maria comprou doce, eu posso também fazer a pergunta ao verbo. Quem comprou o doce? Maria. Então, eu já sei que esse é o sujeito. Lembra que sempre que eu for trabalhar com oração, e é algo que a gente vai pegar bastante, sempre que eu vou trabalhar com oração, a primeira coisa que eu tenho que ver é o verbo. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Então, a gente sempre vai estar vendo o verbo. Vamos observar o verbo, tá? Existem alguns tipos de sujeito, tá? Tem dois tipos de sujeitos que eles são explícitos, que eles vão aparecer mesmo dentro da oração. Eles vão aparecer explícitos, você vai conseguir ler eles dentro da oração. Por exemplo, quando eu digo o dia está ensolarado. Quando eu digo o dia está ensolarado, o que está ensolarado? O dia. Então, esse o dia é o meu sujeito. Esse sujeito, se eu for pensar qual é a parte mais importante desse sujeito, o dia, vai ser o ou a palavra dia? Ou vão ser os dois? Por exemplo, se eu tirar o e falar assim, dia está ensolarado, você consegue entender a minha mensagem? Fica um pouquinho truncada, mas você consegue entender. A mensagem chega até você, de boa. Então, esse o não é a parte mais importante do meu sujeito. A parte mais importante do meu sujeito é dia. Então, se a parte mais importante é uma só, eu vou dizer que esse sujeito só tem um núcleo. Sujeito com um núcleo, eu vou chamar de sujeito simples. Por exemplo, se eu digo o caminhoneiro que dirige à noite seguiu a estrada. Aí eu pergunto, quem seguiu a estrada? O caminhoneiro que dirige à noite. O sujeito é grande, não é? Mas se eu for pensar assim, por exemplo, o caminhoneiro que dirige à noite. Se eu tirar o caminhoneiro que dirige à noite, continua fazendo sentido. Se eu tirar caminhoneiro, o que dirige à noite, já não fez tanto sentido. Então, essa palavra caminhoneiro está fazendo falta aí. As outras palavras que eu tenho dentro desse sujeito não vão me fazer falta. Então, apesar desse sujeito ser bem maior, ele continua sendo um sujeito simples. Por quê? Porque ele só tem um núcleo. Então, se o sujeito só tem um núcleo, ele é um sujeito simples. O sujeito composto. Se o sujeito simples tem um núcleo, vamos fazer capitão óbvio e vamos ver que o sujeito composto vai ter, no caso, 2 ou mais núcleos. Quando eu digo assim, Pedro e Paulo são irmãos inseparáveis. Quem são irmãos inseparáveis? Pedro e Paulo. Se eu botar assim, Pedro são irmãos inseparáveis, vai fazer sentido? Ou eu falar e Paulo são irmãos inseparáveis, vai fazer sentido? Não, porque tanto Pedro quanto Paulo são núcleos dessa oração.
Então, eu preciso dessas duas palavras. Se eu preciso dessas duas palavras, elas são importantes, elas são núcleos, então eu tenho um sujeito que ele é composto, porque ele tem dois núcleos, tá? Esses são os dois casos em que eu vou ter o sujeito explícito, ele vai aparecer na oração. Você vai ler e você vai ver, olha, esse é o sujeito, né? É o sujeito simples e o composto. E os outros? Aí os outros são os outros, né? São outros casos. Existe o sujeito oculto, que eu prefiro chamar de sujeito desinencial, tá? Mas talvez a palavra oculto fique mais fácil de vocês lembrarem. O que é o sujeito oculto? É o sujeito que ele não aparece na oração. Como eu já disse, só existem dois sujeitos que vão ficar explícitos na oração, que é o sujeito simples e o sujeito composto. Ele não está explícito na oração, porém você consegue identificá-lo. De que forma você identifica? Através da desinência do verbo. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando eu falo assim, cheguei atrasada para o evento. Quem chegou atrasada para o evento? A frase é essa, cheguei atrasada para o evento. Quem chegou? Se você for pensar, o meu sujeito não está escrito ali, mas eu sei quem ele é. É o eu. Eu cheguei atrasada para o evento. Geralmente, o que vai responder um sujeito oculto vão ser os pronomes pessoais do cargo reto. Eu, tu, ele, vós, nós, enfim. Então, cheguei atrasada para o evento. Se eu falar assim, comemos muito no restaurante ontem. Quem comeu muito no restaurante ontem? Se eu falar, comemos muito no restaurante ontem. Esse sujeito, ele tá escondidinho, mas eu sei quem ele é. É nós. É nós. Ficou esquisito. Mas o sujeito é nós, né? Então, nesse caso, seria o nós. É o sujeito que tá ali escondidinho. E como é que você reconhece esse sujeito? Por causa do verbo, chegamos. Percebe que o verbo chegamos, ele tá aí na primeira pessoa do plural, nós chegamos, então eu consigo reconhecer pela desinência do verbo. Por isso que ele também pode ser chamado, além de sujeito oculto, porque ele está escondidinho, ele está oculto, ele pode ser chamado de sujeito desinencial, tá? Então, vamos para o próximo. O sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, eu costumo dizer que é o sujeito da fofoca. Percebe só, sempre que vocês forem fazer uma fofoca, vocês vão utilizar o sujeito indeterminado. Sempre. Por exemplo, se eu disser assim, falaram que os alunos não estão assistindo às aulas. Tá, quem falou? Tipo, ou então, comentaram que te viram na rua ontem. Quem comentou? Ah, comentaram, tipo, eles quem? Você consegue determinar o sujeito? Então, percebe que sempre que você vai contar uma fofoquinha, você acaba utilizando o sujeito indeterminado, porque você não diz o nome do santo, certo? Então, o sujeito indeterminado, ele geralmente vai aparecer de forma que você não consegue identificá-lo, nem mesmo pela desinência do verbo, tá? Então, ele não vai ficar expresso para você. Geralmente, ele vai acontecer quando você utiliza o verbo na terceira pessoa do plural. Por isso que eu falei o eles. Ah, comentaram que você estava na rua. Quem comentou? Eles. Eles quem? Quem são esses eles? Né? São os fofoqueirinhos aí que estão tomando conta da vida dos outros. Mas, enfim. E aí a gente tem também, né? A gente também pode ter o sujeito indeterminado através do pronome se, tipo, precisa-se de funcionários competentes naquela empresa. Esse precisa-se, quem precisa? Não tem como você saber. Esse se, ele acaba funcionando como um indeterminador do sujeito, tá? É uma partícula. Tá escrito no site o que eu tô falando, vocês podem também acompanhar pelo que tá escrito. E aí a gente tem o sujeito inexistente, que eu acho esse nome horrível, porque se é inexistente, ele não existe, ele não... Enfim, parece muito ilógico para mim. Eu prefiro falar que é uma oração sem sujeito, tá bom? Então, o que é uma oração sem sujeito? Existem alguns casos em que a gente não vai ter sujeito dentro da oração.
Você pode chamar de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Prefiro oração sem sujeito porque, de fato, é o que é. A oração sem sujeito ela acontece quando indica fenômenos da natureza. Por exemplo, quando eu digo assim, choveu ontem, quem é o sujeito? É um fenômeno da natureza, o verbo choveu. Tipo, choveu, ventou, nevou, que aqui não neva, mas se nevasse, fosse o caso, enfim. Fenômenos na natureza, então eu não tenho sujeito, verbos que indicam fenômenos da natureza. Mas toma cuidado, tá? Porque se eu utilizar o verbo, por exemplo, choveu, num sentido que não é literal, tipo, choveu canivete, né? Ou, enfim, eu utilizar num sentido que é figurado, pode correr o risco de eu ter um sujeito. Mas se eu estou indicando fenômeno na natureza mesmo, choveu, aquilo que dá nuvem, cai água do céu, é sujeito inexistente, tá bom? O verbo haver no sentido de existir. Toda vez que eu consigo trocar o verbo haver pela palavra existir, aí eu tenho uma oração sem sujeito. Por exemplo, há um cachorro latindo na rua, que está me atrapalhando até. Há um cachorro latindo na rua. Quando eu falo há um cachorro latindo na rua, eu poderia dizer existe um cachorro latindo na rua? Poderia. Então, essa oração não tem sujeito, tá bom? Aí, no caso, tem aqui como exemplo, né? Há muita corrupção na política. É o haver no sentido de existir. Então, existe muita corrupção na política. Se eu consigo trocar o verbo haver para existir, pelo verbo existir, eu sei que os dois têm o mesmo significado, então esse haver vai me indicar que a oração não tem sujeito. O verbo fazer indicando o tempo. Percebe uma coisa que é muito importante também. Toda vez que a oração ela não tem sujeito, né, eu vou ter certos verbos que são verbos impessoais. Então, por exemplo, se eu for utilizar o verbo haver no sentido de existir, eu não posso colocá-lo no plural, porque ele é impessoal. Então, eu não vou dizer assim, eu tenho que dizer há cachorros latindo na rua, tá vendo? Não foi pro plural. A mesma coisa vai acontecer com o verbo fazer, tá? Indicando tempo transcorrido, tempo passado. Tipo, o exemplo que eu coloquei ali. Faz 2 meses que não o vejo. Não é fazem 2 meses, porque esse faz tá no sentido, é o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido. Então, se está no sentido de tempo que foi passado, que foi transcorrido, esse verbo fazer é um verbo impessoal. Se é um verbo impessoal, é para indicar que a oração não tem sujeito. Então, ele não é plural, tá? Toma cuidado com isso. E vamos lá. Verbo ser indicando distância. Daqui a Nápoles são 60 quilômetros. Então, o verbo ser indicando distância, esse são aí, também vai estar te indicando que é uma oração que ela não tem sujeito. E também quando indica tempo, já é noite. Esse é o verbo ser também, tá? Conjugado. E aí já é noite, eu não tenho também um sujeito nessa oração. Então, esse é o resumo, né, da parte de sujeito, para a gente poder começar, né, novas coisas. Eu vou passar um exercício de revisão de sujeito, né, para ver se vocês estão lembrados ou se pegaram essa explicação. Qualquer coisa, vocês sabem que os comentários estão abertos para tirar dúvida, tá bom? Então, até a próxima e fiquem em casa.